Pode começar a hora que você quiser, tá bom, Gabriela? Tá. É, então, muito boa noite, né, para todos. Meu nome é Gabriela Lima de Alcântara, e hoje eu vou ter o desafio de falar com vocês em 15 minutos sobre hemograma, né, teste de DNA, que eu entendi mais seria, tipo, por exemplo, um teste genético, testes genéticos, né, que são vários, líquor, né, punção lombar e aferição da pressão arterial relacionando isso, né, com doenças neurológicas. Então, primeiramente, eu queria que vocês tivessem consciência de que, fora a pressão arterial, que faz parte do exame físico, né, para a medicina, todos eles são exames complementares. Se algum de vocês for fazer medicina, vocês vão ouvir muito falando que a clínica é soberana. Então, significa o seguinte, que os sinais e sintomas do paciente, eles sobrepõem qualquer outro exame complementar. O exame complementar, ele vai corroborar para o seu diagnóstico, ele não vai ser o único, né, a única coisa que você vai levar em consideração. Então, é bom vocês terem isso em mente, para não, assim, muitas vezes a gente não necessita do exame complementar, né? Ele complementa o nosso diagnóstico. Então, vamos lá, o primeiro é o hemograma. A primeira coisa que é importante a gente diferenciar é que nem todo exame de sangue é hemograma. O hemograma, ele é um tipo de exame de sangue, que vai analisar as células e componentes do sangue propriamente dito. Mas, assim, existem outros tipos de exame de sangue. Por exemplo, você pode medir eletrólitos, por exemplo, sódio, potássio. E são todos exames que são feitos por meio do sangue, né? São exames de sangue, mas não necessariamente são hemograma, é o hemograma, entendeu? E tem muita gente que fala assim, mas eu vou pedir um hemograma completo. Qual a diferença entre hemograma e hemograma completo? Hoje em dia não tem muita diferença de você pedir hemograma e você pedir hemograma completo. Antigamente, o hemograma vinha sem a série plaquetária, que eu vou falar para vocês. Então, antigamente, você tinha que pedir hemograma completo se você quisesse, né, ver a série plaquetária. Então, por isso que muita gente fala assim, eu quero um hemograma completo. Mas isso não tem muita diferença entre um hemograma normal, não, hoje em dia, porque todos hoje vêm com a série plaquetária. Bem, então a definição mais correta, né, seria um relatório numérico de todos os elementos figurados, bem como a descrição de algumas das suas características. Então, nós vamos ver, principalmente, né, os eritrócitos, que são as células vermelhas do sangue, né, são células que dão essa coloração vermelha ao sangue e são as células que fazem transporte de oxigênio. Os leucócitos, que são as células de defesa, digamos assim, é meio que o nosso sistema imune, digamos assim, né? São as nossas células imunes. As plaquetas, que são componente, né? Um componente muito importante do nosso sistema de coagulação. O que é coagulação? Seria, como se diz, é a maneira com que o corpo faz com que pare um sangramento, por exemplo. Então, através de coágulos, trombos, digamos assim, né? A hemoglobina, que é um componente da hemácia, né? Então, assim, a gente tem que ver a quantidade de hemoglobina. O hematócrito, que a hemoglobina, a gente faz essa diminuição, né, da palavra como HB. O hematócrito, que a gente coloca como HT, que seria o volume do concentrado de hemácias. Isso é importante, por exemplo, quando tem uma doença que faz hemoconcentração. Uma doença que, assim, não necessariamente é neurológica e faz muito isso é a dengue, por exemplo. Ela hemoconcentra, você perde muito líquido e aí a quantidade de células fica maior, então, consequentemente, o hematócrito ele se aumenta. Assim como alguns diferenciais desses parâmetros. Então, a gente vai ver que os leucócitos são todas as células do sistema imune, né, digamos assim. E dentro deles tem neutrófilos, tem basófilos, tem linfócitos. Então, todos esses são tipos de células diferentes que vão atuar em ocasiões diferentes.
É um desafio falar tudo isso para vocês, porque, assim, isso requer aulas e aulas de bioquímica e de morfologia, né, durante a graduação, e eu meio que vou passar como se fossem dicas para vocês, no momento da prova ou das questões, conseguirem acertar as questões assim de maneira mais simples. E para que você pede um hemograma, né? Então, sempre que houver suspeita de anormalidade, né, nesses componentes que eu falei, ou um rastreamento também dessas anormalidades, rastreamento de anemia, por exemplo, né? Quando você tem citose, né? Quando você tem esse sufixo, desculpa, citose, significa aumento, e penia significa diminuição. Então, você pode ter uma diminuição, né, da hemoglobina, né? Que aí vai indicar anemia. Você pode ter uma leucocitose, que acontece quando você precisa, em situações que você precisa muito do seu sistema imune. Então, por exemplo, infecções. Então, você tem a infecção e aí o seu sistema imune é ativado, ele começa a se multiplicar. Essa multiplicação, ela gera um aumento no número de leucócitos, de células de defesa. Ou, por exemplo, na leucopenia, qual é o principal exemplo, né, de situação que causa leucopenia? Então, seria uma imunossupressão. Então, doenças que você precisa, que são autoimunes, que você precisa que o seu paciente ele tenha, ele pare o sistema imune pare de atacar ele próprio, né? Então, digamos assim, um lúpus com acometimento neurológico, você pode ter uma leucopenia devido à imunossupressão, uma sífilis, uma neurosífilis, você pode ter, querer que o paciente, ele não é autoimune, né, mas você pode querer que o paciente, ele diminua os leucócitos. E as plaquetas, né, se você tiver uma plaquetose ou uma plaquetopenia, isso, os dois, né, vão ser distúrbios de coagulação. Então, é importante vocês saberem mais ou menos a função. Então, aqui tem um exemplo, né, de hemograma. Então, a gente tem a série eritrocitária, que é das células vermelhas, né, das hemácias. A célula leucocitária, né, que a gente vai ver leucócitos, e aí, que nem eu falei, tem todas essas diferenciações. E a série plaquetária, que é basicamente a plaqueta, e alguns têm volume médio de plaquetas, né? Então, as hemácias, geralmente eu coloquei aqui os valores de referência, não vou ler um por um, porque senão eu vou perder muito tempo. Mas então, o que é importante vocês saberem, né? Que se você tiver uma queda de hemácia, você tem uma anemia. Leucócitos, né? Se você tiver um aumento dos leucócitos, como está aqui, né? Está 12.000, dependendo da situação, por exemplo, você pode suspeitar de uma infecção. E aí, de acordo com o tipo de aumento, né? Você vai suspeitar mais de uma infecção ou de outra. Então, aqui dá para ver que tem que tem um aumento de neutrófilos, né? Já não tem tanto aumento de linfócitos, então eu vou falar no slide seguinte o que cada um mais ou menos significa. Só não botei eosinófilos, mas é importante que vocês saibam que eosinófilos geralmente estão aumentados ou em situações alérgicas ou em situações de parasitas, né? Então, aqueles eumintos e tal. E aí, tem muito essa gíria, né, não é gíria, né, na verdade, essa frase de, tem leucocitose com desvio à esquerda. E o que é esse desvio à esquerda? Aqui eu coloquei a imagem do segmento, né, da linhagem de segmentados. São vários tipos de segmentados. Então, neutrófilo é um segmentado, cada um tem sua característica particular. Mas o importante é que vocês saibam que ele percorre todo esse caminho até chegar a ser um segmentado. E qual a importância? Bem, quando você tem uma infecção, o corpo entende que você precisa de muitas células de defesa. Então, essas células começam a se proliferar, começam a se multiplicar. Só que essa multiplicação é tão assim urgente que essas células elas atuem, né, no sítio de infecção,
que elas acabam saindo antes de estarem totalmente maduras, né? Então, acontece que aumenta essas células mais aqui para a esquerda. Então, você fala que você tem uma leucocitose com desvio esquerdo, que fala mais a favor ainda de infecção. Então, eu já falei, né? Geralmente você tem, quando você tem um sangramento, uma anemia, você tem queda de hemoglobina. Aumento nos leucócitos, você tem indícios de infecção. E particularmente, né? Não é em todas, não são todas as situações, mas geralmente uma neutrofilia, né? Significa aumento de neutrófilos, geralmente é uma infecção bacteriana. E uma linfocitose, né, ou seja, aumento de linfócito geralmente indica uma infecção viral. Isso é muito importante também falar que nem toda infecção ela é causada por bactéria, não é isso. Pode ser vírus, pode ser, como eu disse, parasita. Então, uma infecção seria um outro ser vivo, digamos assim, causando uma doença no corpo. Então, você tem uma infecção. Aí pode ser infecção bacteriana, pode ser infecção viral. Uma plaquetose, né? Então, você tem ou distúrbios da plaqueta, você tem probabilidade de trombo. Então, se você tem muita plaqueta, essas plaquetas, elas atuam depois que você tem lesão no vaso, porque assim, seu sangue está dentro de um vaso sanguíneo. Aí você tem lesão, essa lesão vai gerar fatores que vão estimular as plaquetas a se coagular e formar como se fosse um tampão. Então, às vezes a pessoa tem muitas plaquetas e aí tem uma probabilidade maior, ou tem distúrbio na função dessas plaquetas, e outros distúrbios de coagulação também no sangue, que tem aumento a probabilidade de trombo. E plaquetopenia, quando o paciente tem pouca plaqueta, ele tem probabilidade de sangramento. Então, às vezes, microlesões, né? Porque não precisam ser lesões muito grandes. Então, você tem microlesões todos os dias, e aí esse paciente não consegue fazer essa contenção sanguínea, né? Então, ele tem uma probabilidade maior de sangramento. Ok, testes genéticos. Bem, eu entendi como principal, né, no caso das doenças neurológicas, o sequenciamento genético, né, que seria um teste de DNA, que possibilita a identificação de um certo gene ou de um certo grupo de genes no código genético humano. Então, como é que a gente chegou a essa conclusão, né? Viram que certos tipos de tumores, por exemplo, cânceres ou doenças degenerativas e congênitas, tinham muita ligação genômica. E aí, a partir do momento que a gente conseguiu sequenciar com o Projeto Genoma, né, o DNA humano, a gente pensou, poxa, os cientistas, né, pensaram, poxa, será que se a gente não conseguir predizer, bem, esse gene, ele é muito frequente em pessoas que têm câncer, um certo tipo de câncer, será que a gente não consegue fazer um rastreamento melhor dessas pessoas? E é o que acontece hoje em dia. Então, doenças degenerativas que eu vou comentar, já tem certos tipos de genes que você pode predizer a probabilidade daquela pessoa ter ou não ter aquela doença. Isso é muito legal. Você fala, uau, então vamos rastrear todo mundo, né? Vamos fazer esse teste de todos os genes para todas as doenças, para todas as pessoas. Só que o problema, né? Dois grandes problemas são que eles são muito caros, esses testes são muito, muito caros ainda. Depois da difusão, né, o caso mais falado hoje em dia é o caso ainda da Angelina Jolie, que não foi para uma doença neurológica, né, foi um sequenciamento genético que ela fez para predizer câncer ginecológico, né, de mamas, ovários e útero, mas acabou que ela meio que difundiu esses testes genéticos e acabou que barateou bastante. Mas ainda assim é muito caro, é inviável para um sistema de saúde patrocinar para todas as pessoas e principalmente porque, por esse segundo ponto que eu coloquei aqui, que muitas vezes não tem muito o que fazer depois. Então, assim, tem doenças que a pessoa, que você faz esse sequenciamento,
Você entende que a pessoa tem uma alta probabilidade de ter aquela doença, mas você não tem forma de prevenção daquela doença, então você não tem nada do que fazer. Isso é muito triste, porque gera muita ansiedade, probabilidade não é certeza, então mesmo que o paciente tenha 95% de chance de ter uma doença, não quer dizer que ele vá ter com certeza, não tem como você na medicina não tem como a gente falar com certeza nada, né? Então, assim, é uma alta probabilidade e você não tem muito o que fazer depois com essa informação. Então, gera ansiedade, gera um desconforto e sem muito o que fazer. Então, bem, nas doenças que eu estudei, né, as principais que tem hoje em dia painéis genéticos, né, eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês e coloquei em negrito os principais, né, que é a esclerose lateral amiotrófica, que é aquele ELA, a epilepsia também, que é muito frequente, Parkinson e Parkinson de início precoce, a gente já consegue ter um sequenciamento genético, Alzheimer e o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade do espectro do autismo. Então, todos eles já têm genes específicos que fazem essa predição. Agora, eu acho que é um dos exames mais importantes para vocês, que é o exame do líquor, que é um fluido, né, corporal límpido incolor, que ele fica banhando o nosso sistema nervoso central. Ele atua como um amortecedor, né, e fornecendo nutrientes essenciais. E principalmente ele também faz uma remoção dos resíduos provenientes da atividade cerebral e ele atua também no equilíbrio da pressão entre o corpo, né, e o sistema nervoso central. Enfim, e aí você faz, a gente consegue, né, por meio de uma punção, que a gente coloca uma agulha que pega esse líquor dentro do componente dele, né, das meninges, e a gente consegue fazer uma punção e fazer a medição desses componentes. Então, para que eu indico uma punção lombar, né, e um exame do líquor? Então, principalmente, né, suspeita de infecção, esclerose múltipla, por exemplo, síndrome de Guillain-Barré, doenças malignas do sistema nervoso central, como cânceres, algumas doenças oncológicas, como leucemia, né, doenças metabólicas é mais difícil, e também você pode usar como manobra terapêutica, então, em casos de, por exemplo, a punção lombar, né, ela é a administração da anestesia raquidiana, né, e epidural, dependendo de onde for que você for colocar a anestesia, administração de alguns quimioterápicos e alguns antibióticos, e você pode fazer também injeção de contraste para uma mielografia ou cisternografia, que são exames para você ver também o sistema nervoso central. E aí como é que você faz isso, né? Então você coloca o paciente geralmente ou coloca em decúbito lateral ou sentado, e aí dá para ver aqui que você faz, né, na lombar, numa região que você tem só as raízes nervosas, né? Você não tem mais aqui a medula em si, porque justamente se você tiver um erro de punção, para você não gerar uma lesão grave medular no paciente. Então, geralmente você vê aqui as cristas ilíacas e faz a punção aqui na região medial dessas cristas ilíacas. E aí, né, ao você puncionar, vai sair o líquor. E o que você avalia, né, por meio dessa punção lombar? Você faz uma raquimanometria, que é a pressão intracraniana, né? Você mede, tem um aparelhinho que você mede. Geralmente a pressão varia de 6 a 20 centímetros de água. Aí a análise bioquímica, né? Essa já é uma análise manual. Você também, a análise manual, né? Também você vê a cor, a coloração, né? Se a velocidade de drenagem. Além disso, né? Análise bioquímica, como eu estava falando, você vê glicose, celularidade, proteínas, lactato, ADA, se você estiver suspeitando de tuberculose, e faz cultura. O porquê é importante? Por conta justamente disso. Se você tiver, principalmente para diferenciar as infecções, né, e suspeitas de meningite, principalmente. Então, você tem meningite, desculpa, bacteriana, tuberculose viral ou fúngica. E aí, de acordo, né, com cada tipo
que, como o meu tempo está apertado, eu não vou ler para vocês todos, né? Todos os tipos, você consegue diferenciar. Então, eu vou deixar esse slide com vocês, e aí vocês veem cada tipo, né? E conseguem diferenciar. Então, tem um aspecto mais turvo, e tem, principalmente, né, na bacteriana, você vai ter um consumo de glicose, porque a bactéria consome a glicose que está ali no líquor, né? Já na viral, não, o vírus não consome essa glicose. É, na bacteriana você tem muita proteína, já nas outras você tem menos proteína do que na bacteriana, né? Nas culturas você tem a cultura positiva, nas outras você tem que fazer, na tuberculose tem que fazer cultura AUADA, né? Que é específico. E aqui, na glicose, é importante falar que a glicose é 2/3 da glicose sanguínea. Então, não necessariamente numa questão difícil, por exemplo, podem te dar a glicemia e podem te dar a glicose, por exemplo, do líquor. E aí você tem que ver se está normal ou não. E como você vai ver isso? Então, a normal é 2/3 da glicemia, né, da glicose sanguínea. Então, aqui eu trouxe uma imagem, né, de um licor normal, um licor mais turvo e um mais sério sanguinolento. Então, dá para ver bastante diferença entre eles. Opa! E aqui, bem, enfim, esse é o líquor. E a aferição de pressão arterial. A aferição de pressão arterial, ela pode ser feita por meio de medidas não invasivas, que todo mundo já fez uma vez na vida, que é você colocar o esfigmomanômetro, que é esse aparelho de pressão, e aí fazer a aferição da PA, pode ser em membros superiores ou em membros inferiores. Ou as medidas invasivas, que já é a colocação de um catéter, né, que fica dentro do vaso do paciente e fica medindo a pressão. Quando que isso é indicado? Indicado em pacientes gravíssimos que ele está tão hipotenso que você não tem certeza que a medida do não invasiva está correta. Então, são pacientes muito graves. E ela é indicada, né, como forma de rastreamento, né, para ser feita a cada 2 anos em pacientes com PA, né, que é a pressão arterial abaixo de 120 por 180, anualmente para pacientes com 120, entre 120, 180 e 140 a 90, e de maneira mais frequente ainda para pacientes hipertensos, né, que seriam acima desse valor de 140 por 90. É isso. Ok. E é muito importante que vocês saibam mais ou menos é, como é que é feito, se você deve considerar ou não a pressão, aquela pressão, se ela foi bem medida ou não. Então, o mais importante aqui é um paciente que está com as pernas descruzadas, os pés apoiados, né? Se você for medir ele sentado, bexiga vazia, sem fumar pelo menos 30 minutos, atividade física e sem ingerir café ou bebida alcoólica. O braço tem que estar na altura do coração, em repouso, com a palma para cima e sem roupas que garroteiem o membro, ou seja, sem nenhum tipo de manga ali. E fazer essas etapas conforme a 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial. Eu vou deixar para vocês lerem depois, mas o importante é que vocês saibam que, por exemplo, nos AVCs, geralmente, né, há um aumento, né, que são as principais doenças neurológicas, eu coloquei aqui, né, geralmente eles aumentam a pressão arterial, principalmente o AVC isquêmico. Então, você tem um aumento, geralmente, da pressão arterial. Tumores também, dependendo, você pode ter um tumor que ali oclui a drenagem de líquido cefalorraquidiano, pode ter aumento da pressão, né? E pode ter também um aumento da pressão intracraniana, justamente porque ele impede a drenagem desse líquido. E numa hemorragia, né, como você tem o sangue saindo do vaso, obviamente você vai ter uma diminuição dessa pressão arterial. Bem, gente, era muita coisa para falar. Se alguém tiver alguma dúvida, me coloco à disposição. E é isso. Eu passei um pouquinho do tempo, mas é isso. Obrigada.